17 inscritos e membros do canal Vivendo Ponto Conhecendo fizeram as suas perguntas. E, como já é habitual, no final de cada mês, perguntas e respostas. E hoje é referente ao mês de abril de 2025. Se fez as perguntas, então este vídeo é mesmo para si. Caso não tivesse feito, eu deixo aqui o convite e venha conhecer como é o nosso canal, como funciona o nosso canal. É isso mesmo. Vamos para o vídeo. Olá, como estão vocês? Espero que esteja tudo bem nesse lado, pois cá neste lado vai tudo indo da melhor forma possível. Chegamos ao final de mais um mês do ano de 2025, que é o mês de abril, e como já é habitual, portanto, abril, águas mil. Hoje, por exemplo, está a chover. E também, como é habitual, perguntas e respostas, não é verdade? Porque os nossos inscritos, os nossos membros, os nossos curiosos, gostam sempre de fazer uma perguntinha para matar a curiosidade. E é isso mesmo, este vídeo é precisamente destinado às vossas perguntas. E eu vou começar pelo meu grande amigo de infância, não é verdade? Hoje és tu o primeiro. Serginho, DJ, perguntou-me e é logo daquelas perguntas a matar, não é? Como costuma dizer na gíria. No vídeo Refúgio na Natureza, o local é familiar e proibido para o campismo selvagem. Não estavas só tu a violar as regras. Realmente, o ser humano é danado, não é? Porque só sabe reparar no que nós não devemos fazer. Não é? Às vezes fazemos coisas tão boas, ninguém quer reparar, até viram assim a cara para não verem a coisa boa que nós estamos a fazer. Incrível, não é? Serginho, tu fazes-me logo uma pergunta destas? Oh, meu caro, tudo bem, mas eu vou responder sem problemas nenhuns. É assim, a resposta é esta, meramente esta, pode ser um bocadinho, confesso, um bocadinho absurdo, mas é que é pura realidade. Ou seja, este vídeo foi feito em cima do joelho. Ou seja, eu estava com um destino traçado, depois, entretanto, devido ao meu trabalho, tive que mudar, portanto, o estratagema todo, tive que mudar o itinerário, é bem dizer, porque o vídeo que eu ia fazer era por um sítio mais longe, e acabei por ter que escolher um sítio mais perto. E o que me ocorreu no momento foi ir parar a esse sítio que tu falas, meu caro. É assim, lógico que quem tem acompanhado o canal Vivendo Ponto Conhecendo já conhece, mesmo sem nunca ter marcado presença física, mas já conhece através dos vídeos, já conhece esse local, porque o local está sempre a ser portanto, divulgado, não é? Eu próprio faço publicidade dele, não é? Por onde vou, aparece nos vídeos naturalmente o local ou localidade a que pertence esse local. Portanto, e neste vídeo não foi o caso, porque eu queria ouvir precisamente portanto, as vossas perguntas, ler os vossos comentários referente a algures em Portugal, mas a gente já sabe onde é que é, portanto. Então comecei logo por ti, porque realmente a tua pergunta diz logo que o local é familiar, não é? Portanto, embora tu o conheças, eu acho que tu conheces a Mina São Domingos, não conheces? Eu penso que sim, uma ou duas vezes já lá tiveste, aí há uns anos. Mas cá está, através dos vídeos, não dá para enganar, não é? Portanto, é assim, eu sempre disse que a falta de informação leva as pessoas a praticarem campismo selvagem por terem falta de conhecimento. E eu continuo a dizer o mesmo, e pelo caminho que eu vejo, nós já estamos no mês de abril, o tempo passa a correr, não tardando, já estamos na época balnear, portanto, o mês forte de agosto, não é? Em que vai haver mais fluxo de pessoas que vão visitar naturalmente a Mina São Domingos. E cá está, continua precisamente tudo na mesma, não houve uma crescente de placas de informação sobre a área, sobre o local, se pertence a um parque natural ou não. Então o que é que acontece?
é lógico que as pessoas vão continuar a ir. Portanto, a maioria das pessoas que lá estavam é assim, e vocês já sabem, eu sou eu tenho um bocadinho de problemas em filmar o que as pessoas estão a fazer, porque eu não gosto de expor a privacidade das pessoas. Portanto, da forma que eu não gosto de expor a minha, eu não gosto de expor a privacidade das pessoas, porque é assim, há aqui um fator que é muito importante, não podemos confundir, quando é um trabalho feito para fins de comunicação social, a conversa aí é outra, não é? Agora, aqui não tem nada a ver, não vamos misturar, aqui não tem nada a ver com o trabalho da comunicação social, tem a ver sim com um trabalho independente que é o meu. Então, todas as filmagens que eu possa captar, eu não posso basear ou justificar que é para fins de comunicação social, não é? Portanto, não podemos misturar as coisas, portanto, nesse caso o rádio social é rádio social, e o canal Vivendo.conhecendo é o canal Vivendo.conhecendo, é uma coisa totalmente independente, não é? Então, as filmagens que eu possa, portanto, ter, são imagens que não têm nada a ver com a comunicação social. Então, evito muito de expor naturalmente o que as outras pessoas estão a fazer, ou seja, um pouco ao longe, em que se consiga perceber que existe uma viatura, que existe umas cadeiras fora, que existe um toldo aberto, mas não de forma a tentar se identificar em si o veículo ou as pessoas em si, não é? Porque é desagradável, não é? Cá está a tal situação da privacidade, tanto da lei que o nosso país utiliza, enfim. Então, podia ter filmado ainda muito mais, porque mês de Abril, e eu sempre expliquei isto, há muitos campers, tem havido muitos campers, quer dizer, antigamente, portanto, aí, há uns anos atrás, só se via algum fluxo, era na altura, portanto, do verão, e agora não, é o ano inteiro, então, num sítio daqueles, como vocês veem, na Tapada Grande, era tudo rapaziada dos Países Baixos. Tudo rapaziada dos Países Baixos e alemães. E estava tudo ali. Aqueles cantinhos todos estavam todos ocupados. Todos ocupados. E eu acabei por ficar num que cheguei e passado 2 horas para aí da minha chegada, já estava a chegar um holandês também ali. Portanto, aquele lugar onde eu estava, provavelmente seria eu que o iria ocupar se tivesse chegado primeiro do que eu. E como os outros cantinhos, portanto, estavam todos ocupados, a razão de eu ter ficado ali muito perto até de mim, portanto, numa questão de privacidade, ou seja, eu acredito que eu queria estar mais longe, mas não tinha como. Não é por acaso que ele depois abriu um toldo e colocou uma toalha para eu cá deste lado, não saber o que se passa no outro, não é? É mesmo assim. Então, isto cá está, isto tudo se deve à falta de informação. Portanto, e isso vai continuar a haver. Portanto, eu acredito que vai continuar a haver, portanto, fiscalização, não aquela fiscalização provavelmente apertada, porque eu já falei com várias pessoas que são da mineração de Minhos e desconhecem por completo haver fiscalização da parte da Guarda, portanto, Nacional Republicana, na Tapada, portanto, Grande, a andar a autuar as pessoas. Portanto, isso é uma fiscalização quando o rei faz anos, porque, naturalmente, um guarda florestal, portanto, da GNR, é de Almodóvar, nem sequer é de Mértola, portanto, isto que quer dizer que tem que vir de Almodóvar para vir fazer essa fiscalização. Então, não é uma coisa que é feita todos os dias, é uma coisa provavelmente esporádica, aposto numa denúncia, aposto nas alturas, portanto, fortes, que é o verão, onde há mais fluxo, ou quando há mais fluxo de pessoas, portanto, é isso. Então, ali na mineração de Mingos, as pessoas desconhecem de andar alguém a autuar alguém.
Aí é que está, não é? Não, mas isto sempre se praticou. Sempre se praticou. Qual é o problema agora? Portanto, são as respostas que eu tenho ouvido. Foram 4 pessoas. Estávamos assim a conversar e eu fiz esta observação e todos me responderam da mesma forma. Que parte natural do Val do Guadiana? Como assim? A gente desconhece isso por completo. Porque se isto era tudo dos ingleses, cá está, a tal situação dos ingleses, porque a mina de São Domingos surgiu, foi através dos ingleses quando vieram para aquele sítio para explorar terras de minério, não é? Portanto, mas enfim, isto continua tudo igual. Mas portanto, a resposta principal, Sérgio, que tu queres saber é: então eu fui parar precisamente aí e quando dou por mim já tinha as minhas coisas fora. Ou seja, não fui montar uma tenda, mas portanto, já tinha uma mesa, já tinha cadeiras, já tinha o lava-louças, o escorredor, portanto essas coisas assim. E depois de eu ter as coisas fora que eu pensei assim, meu Deus, eu estou a fazer um vídeo e já fiz isto. Se eu vou colocar isto no vídeo, o que é que as pessoas vão pensar? Que eu não estou a querer respeitar, estou a incentivar as pessoas a fazerem o mesmo a não respeitar, ou uma provocação, portanto, ou à autoridade, ou à própria Câmara Municipal, mas não, as minhas intenções, eu juro que não foram nada disso. Foi só meramente, esqueceu-me por completo o que era preciso e não era preciso. Nem foi no sentido de isto agora não aparece cá tão depressa ninguém, agora isto não é todos os dias e eu vou fazer. Não, nada disso. Estava na minha situação, aquele dilema de estar sozinho, pôr as ideias em dia, e quando dou por mim já estava a praticar o ato, ou seja, não foi com intenções nenhumas, não foi, pelo amor de Deus. Então, se fosse assim, eu nem colocaria esse vídeo no ar, não é? Eu não iria colocar esse vídeo no ar, mas como a minha intenção não foi nada do que eu acabei de dizer, então, porque é que eu não vou colocar o vídeo no ar? Claro que sim. E é isso. Portanto, e acabei por fazer naturalmente o vídeo e vir-me embora. É isso. Foi espaço para refletir, pôr as ideias no devido sítio, procurar respostas. Há respostas que eu ainda ando à procura. É lógico, é tudo, é a minha saúde, é o meu trabalho, então, tanto vocês já sabem que acompanham que eu sou uma pessoa que escolho muito os sítios assim, contacto com a natureza, porque eu gosto muito de ter contacto com a natureza, gosto de ter contacto com o som de todos os bichinhos e os animais que possam existir ali, o som da água, e para mim isso é tudo o que eu chamo o espaço ideal para eu poder naturalmente refletir. Repara numa coisa, Serginho, e eu acho que, portanto, tu conheces-me um pouco mais, eu até na altura que andava, portanto, nas cantorias, quando eu queria idealizar, vinha algo assim à mente, uma música, sabes que eu não conseguia funcionar no ruído, no meio das pessoas, tinha que ser um sítio de paz e descanso, e eu começava a idealizar e começava a tirar os tons, não é? Os tons, e a trotear, e até chegava a gravar por um gravadorzinho que eu tinha, a trotear o que me tinha vindo ali à mente, porque dali podia surgir uma canção. Então, eu não me identifico muito com o ruído, não. Conviver com pessoas, sim, hoje é para conviver, há festa, há farra, ótimo, encantado da vida, não é? Mas, por minha natureza, eu gosto muito do sossego. Portanto, eu gosto muito do sossego. Sossego é que me deixa pensar, quando eu preciso pensar, preciso fazer reflexão, no sossego, não é? Porque eu já vi muitos jovens que conseguem estar a estudar com os headphones nos ouvidos, não é? Mas como é que ele consegue
estudar e estar a ouvir música. A música pode inspirar muito, mas eu não consigo. Eu tenho que estar no silêncio mesmo. Mas pronto, cada um, não é? E é isso. Então eu fui ali parar, o destino não era ali, era outro sítio, mas depois tive de trocar as voltas. Eu, para acabar por fazer naturalmente, ter o meu espaço para reflexão e fazer um vídeo, teve que ser mais perto de casa. E quando dei por mim, já estava com algumas coisas fora, que não foi essa a minha intenção, mas pronto, aconteceu. É isso. Ora bem, vou passar agora à Ana Sofia. Ana Sofia, bem-vinda e obrigado pela pergunta. E pergunta-me assim: o Carlos, com as suas limitações e dores, como consegue gerir tudo isso? Ora bem, como é que eu consigo gerir? Tenho que gerir da melhor forma, dentro da minha capacidade, da minha força de vontade, porque eu acho que o essencial é a força de vontade. Tem que haver muita força de vontade. Eu sou uma pessoa muito teimosa, entre aspas. E quando digo teimosa, entre aspas, é a persistência. Não é? A persistência, eu vou. Isto é um pouco como dizer assim: joga já isso para o lixo, rapaz. Isso já não tem ponta para onde se pega. Mas enquanto não for eu a tirar essa conclusão, meu Deus, eu vou continuar a persistir sobre aquela peça, por exemplo, aquele componente, por exemplo, elétrico que está avariado e que já ninguém dá nada por ele. Eu sou assim. Em tudo, existe uma taxa positiva da minha persistência, porque eu não sou fácil de desistir, e também existe uma taxa também negativa, mesmo usando a persistência, mas não conseguir ter sucesso. Então, mas tenho tido mais sucesso por ser persistente, sim. Agora, a minha persistência pode ser em coisas de ter sucesso que não são tão significantes ou não têm tanto valor na minha vida, e as coisas que têm mais valor na minha vida fui tão persistente e não consegui vencer. Perdi-as. Mas a vida é isso. Então é preciso haver mesmo muita força de vontade. Eu utilizo muito a psicologia, porque é uma área que eu gosto muito, eu já falei aqui no canal, porque eu gosto muito de psicologia e geralmente, portanto, é a mesma coisa com os julgamentos. As pessoas geralmente fazem julgamentos, tudo por igual, mas as coisas não são assim. Eu costumo dizer que cada caso é um caso, deve ser analisado, porque isto parte muito do perfil da pessoa, da personalidade da pessoa, não é? Então eu utilizo muito, sim, o que me ajuda a viver é a psicologia. O que me ajuda a viver é o meu momento de reflexão. Preciso de refletir, preciso de procurar respostas, que aí está, tudo acaba por ser redirecionado à pergunta do Serginho DJ, eu vou para sítios de sossego. Então, é assim que eu tento gerir, que tenho que lutar todos os dias contra o sistema, sim, tenho que lutar, não é? Porque há aqui uma coisa que é, haver limitações é uma coisa e haver dores é outra. Porque assim, uma pessoa está limitada, tem que tentar adaptar essa limitação à vida, ou adaptar a vida à limitação que tem, mas as dores é que é o pior de tudo, porque ninguém consegue viver com dores. É muito difícil viver com dores. E uma pessoa vai ali um médico, coloca a situação, vais tomar esta medicação a ver se ajuda. Não ajudou. Vais a outro médico, vai outra medicação, ou vai umas injeções. Como é que estás? Não, basta forçar, dói e não há medicação que dê certo. Então, torna-se difícil lidar com essa situação. É muito difícil. Porque as esperanças vão indo, não é? Vão desaparecendo e cá está a tal pergunta: como é que você consegue gerir, não é? Porque a gerência aí começa a ficar mais difícil, não é? Porque tenta-se ali, uma pessoa chega a um ponto que já não acredita em nada. Só acredita numa coisa que é real. As dores existem, estão cá e a incomodar. Então continuamos, não é? Temos que saber gerir da melhor forma possível. Como é que eu tento gerir? Não sacrificar o pé. Eu só estou a falar no pé. Portanto, não sacrificar o pé.
tanto assim para eu conseguir fazer um dia de conquistas, não é? O dia de conquistas não pode ser em cima de um pé. As minhas conquistas têm de ser sentado. Pode ser um bocadinho complicado, um bocadinho estranho, mas como assim? Pois, já está, isto depende do tipo de trabalho que a pessoa tenha, depende de muita coisa. Eu que adoro campismo selvagem, eu não posso andar a fazer um campismo selvagem sentado. Eu preciso de circular, eu preciso de me governar, não é? Eu não consigo fazer tudo sentado. Tenho que me colocar de pé, não é? Há uma situação qualquer, Carlos, às 3 da tarde vai acontecer assim, tu precisas de lá estar. Mas eu sei que vou estar como? Sentado de pé. Então eu vou ter que me poupar da parte da manhã para conseguir estar da parte da tarde. É assim que eu tento gerir a minha saúde. Não é? Portanto, eu só estou a falar no pé porque o pé é o que mais me incomoda. Não é? Existem mais coisas, claro, infelizmente, mas o pé é o que mais incomoda. Porque chega a um ponto que eu já não consigo pôr o pé no chão. Eu preciso socorrer umas canadianas, pelo menos. Não é? Então, esse é que é o grande problema. Não é? Então, aqui, gerir da melhor forma e uma pensar sempre que amanhã é outro dia. Amanhã poderá ser um dia de esperança, como poderá ser um dia em que se anula mais um pouco da esperança, porque isto, todos os dias, há sempre uma novidade. Todos os dias há sempre qualquer coisa. Pode ser de bom, pode ser de menos bom, mas nós temos que nos mentalizar que temos que viver sempre com essa esperança. Com essa esperança, que é assim que eu faço. Amanhã outro dia vamos ver como é que vai correr. Não vamos entrar naquele sistema. O mais provável é ir acontecer assim, mas não mentalizar-me que vai realmente acontecer assim. Ok? Isto é um pouco... eu vou aqui avançar um bocadinho, porque até tenho aqui perguntas, estas foram as últimas perguntas e foram feitas em cima do joelho, porque eu já estava a começar a editar este vídeo, não é? Porque este vídeo já é para sair hoje, portanto estou a fazê-lo e tem que ser editado e naturalmente depois publicado. E houve aí o acontecimento do apagão, falta de energia. Portanto, isto é um pouco assim, as pessoas ficaram alarmadas porque as pessoas foram a correr para as lojas, não é? Porque poderia durar uma semana, poderia durar 2, 3 dias sem energia, essas coisas todas. E isso tudo se deve a quê? Deve-se precisamente... as pessoas não estão preparadas, as pessoas, muitas andam-se a informar pelos sítios errados, porque há sempre muita especulação, as pessoas exageram para cachucho, por vezes também certas comunicações sociais exageram, e depois há aqui uma coisa que é assim, há várias causas, uma delas até poderia ser um ataque informático. Poderia, mas não, as pessoas já estão a dizer que foi um ataque informático. Então, cá está. Isto, gerir. Eu, por mais que possa pensar, o mais provável é amanhã vai-me acontecer isto, mas eu tento não mentalizar, porque pode até não acontecer. Pode não acontecer. Não é? Porque eu não sei como é que vai ser o dia da amanhã, porque é que eu vou dizer que... Mas cá está, eu não afirmo. Atenção a isso. É essa a diferença das coisas. Eu não afirmo. Eu digo pode, que é o tal exemplo que eu estou a ir buscar. Podia ter sido o ataque informático no apagão, mas não foi. Até à data, não foi. Porque ainda não há nada confirmado. Poderia ter sido, mas enquanto não houver uma confirmação de uma fonte oficial, ninguém pode dizer que foi através disso. Ninguém pode afirmar uma coisa dessas, porque as pessoas não têm provas disso. Não é? Então, por mais que eu acho que amanhã eu sei que vou sacrificar o meu pé 4 horas, vou estar em cima dele e à noite vou estar cheio de dores, isso é o mais provável de acontecer. Claro que sim. Mas eu vou pensar que talvez eu tenha uma surpresa amanhã. E não é isso que vai acontecer mesmo. Vou conseguir estar 4 horas em cima do meu pé e vai chegar à noite e não vai doer tanto quanto eu estava à espera. Ok? Mas é uma causa provável. Não é uma afirmação, é essa a diferença. Então, é isso. Ana Sofia,
Eu tento gerir a minha saúde assim, é tudo, a cabeça é que manda, não é? Então, é assim que eu tento gerir. É difícil, claro que é, né? Porque eu acho que as pessoas hoje que têm alguma saúde, têm mobilidade, as pessoas queixam-se. Então eu que tenho as minhas limitações, tenho que me queixar também, não é? Mas eu queixo-me das minhas limitações, porque se eu tivesse a mobilidade toda eu não me queixava de certeza. É isso. Ora bem, Sampaio Mota. Falta um friso na Aventureira. Você perdeu? Não, não perdi. É assim, eu quando adquiri a Aventureira, neste caso a Hyundai, o friso estava ampulado. Ou seja, a carinha não tem assim podres, não é? Mas ali por cima do vidro, dianteiro, há uns picozinhos ali, coisas, porque ali é um ponto, são os tais acabamentos, não é? Aqueles acabamentos mal pensados, que chove, não é? Por exemplo, e a água depois fica ali retida, então há uns picozinhos, mas aquilo não está longe ainda do buraco, fazer buraco. Então aquilo ali tratadinho e tal, a gente consegue resolver. É assim, porque o carro assim não tem assim podres, portanto, para a idade que tem, até de chaparia está mais ou menos, tem alguma corrosão sim do sal, porque foi uma viatura que andou muito tempo exposta, portanto, andar na praia, não é? Então há ali, vê-se partes que têm alguma corrosão, não propriamente na chaparia, mas sim por exemplo no tejadilho, nas barras de tejadilho, há ali partes de corrosão, e até no para-brisas, nas escovas, não é? Há ali partes de corrosão que aquilo se deve sim à maresia do mar. Então aquilo tratadinho e tal fica porreiro. E aquele friso que ali está, ele começou, aliás, ele estava ampulado quando eu adquiri a viatura, ele estava ampulado. E eu pensei assim, bom, isto tem que ser tirado porque isto é podre do friso, ser tratado e depois volto a colocar. Já o tirei, já foi tudo limpo, só que cá está, depois tem que ser colado, a cola precisa claro, de secar e não convém ter contacto com água, mas faz um dia assim de calor, não é? E depois faz um dia de chuva, como é o caso de hoje. Portanto, hoje estamos a 30 de Abril, o último dia de Abril, está de chuva, já fez trovoado, portanto, o friso está fora da viatura, mas não o perdi, foi eu simplesmente que o removi para tratar dele para voltar a pôr. Ora, próxima pergunta, a Susana Vargas. Onde aprendeu a cozinhar? Susana, eu sou um curioso, ok? Eu não sou cozinheiro. Sou um curioso. Eu gosto de cozinhar. Eu sou daquelas pessoas que é assim, saiam todos da cozinha e deixem-me aqui sozinho. Porque se tiver assim, uma mulher... um exemplo. Eu vou buscar esse exemplo. Se tiver a minha mãe na cozinha, está sempre olhando e tal. Isso é muito, ou pões isto, ou os temperos. Eu sou daqueles que gosto de cozinhar e gosto de apresentar o produto final. E depois gostamos de ouvir uma opinião, se caso queiram dar a opinião, porque eu pergunto, está bom, gostaram? Está muito bom. Ok, fico feliz. Mas tenho que estar sozinho na cozinha, na minha inspiração. Mas não sou cozinheiro, não sou nenhum artista, sou um curioso, sim, sou um curioso. Ora bem, eu vou agradecer. Está aqui muitos nomes, estes que eu já disse. A primeira pergunta que fizeram foi, que eu até devia ter iniciado o vídeo assim, né? Foi, portanto, eu quero agradecer a preocupação devido à situação que ocorreu com a minha mãe, com a queda que ela deu na escada. Portanto, ela ainda sente e teve uma quebra, porque estava a melhorar das dores, tentado a fazer medicação, só que a dor aumentou. Eu vou a, portanto, uma certa preocupação de se fez um ataque, eu até num vídeo, acho que foi num vídeo, ou foi a responder a alguém
num comentário que eu falei numa ecografia, enganei-me, fez um ataque e fez um raio-x em que disseram que não tinha nada, né? Mas às vezes pode ter, e os médicos não terem conseguido ver naturalmente bem a coisa, porque a minha mãe passou pela ortopedia e também pela traumatologia. Então o que é que acontece? Disseram que não havia fratura, não havia nada e que, portanto, sim senhor, iria ser medicada. E parece que a coisa começou, porque essas coisas são demoradas para sarar, não é? Então, começou a ser medicada, começou a tomar a medicação, parece que as dores começaram a aliviar, aqui na cabeça também. Só que depois aumentou novamente a dor, para aqui assim, não é? Para o lado das costas. Aumentou a dor e fiquei preocupado, será que viram bem os exames? Mas hoje, pelo menos o dia de hoje, diz que sente-se hoje mais aliviada. Vamos ver como é que a coisa vai, o desenrolar da coisa. Agora, agradeço sim a todos vocês, porque praticamente todos vocês desejaram as melhores da minha mãe, não é? Agora, vamos passar Alberto Alves, que aqui está uma pergunta direta, aliás, esta pergunta assim foi o Alberto Alves, a Filipa Santos e também a Soraya Pinto, que perguntaram como é que a minha mãe está. Portanto, está com dores, mas muito mais aliviada. Obrigado. Ora bem, Filipa Santos, poderia partilhar experiências só sentado? Poderia. Por exemplo, como estou agora aqui a falar com vocês, estou sentado, não estou a sacrificar naturalmente o meu pé. Poderia, mas por exemplo, o que é que eu poderia partilhar? Porque na realidade eu até teria muita coisa para partilhar. Porque eu já fiz várias coisas na vida, não é? Tive boas experiências de sítios por onde passei, que conheci pessoas acima de tudo. Houve pessoas que me marcaram bastante. Isto é um pouco como perguntarem se uma pessoa tem amigos, porque às vezes há quem faça muita confusão, conhecer muita gente, mas não, amigos são amigos, conhecidos são conhecidos, não é? Amigos, a maioria dos meus amigos, que eu posso ser amigos já cá não estão, e nem sequer são daqui de onde eu moro, não é? E acho que hoje já não se faz amizades como era antigamente. Hoje não. Mas é assim, há tanta coisa que poderia ser feita, não é? Portanto, eu resolvi fazer o Vivendo Ponto Conhecendo, criar o Vivendo Ponto Conhecendo, como vocês já sabem, foi tudo a pedido das pessoas que me conhecem. E escolhi o tema de campismo, não é? Como poderia ter escolhido outro tema quaisquer. Mas o que é que tem acontecido ultimamente? Por exemplo, é como aqui nas vossas perguntas. As perguntas, até à data que eu tenho estado aqui a responder, não tem nada relacionado com o campismo. Portanto, isto começou a fugir um bocadinho do campismo selvagem para a minha vida mais pessoal, não é? Portanto, é um pouco cultura geral, não é? Ora, deixa eu lá ver o que é que o Carlos acha sobre isto, ou isto. Então, criou-se aqui o quê? Criou-se aqui mais parece um nicho de pessoas e blogs, pronto. É um pouco assim, não é? Não é propriamente aquilo, nesse caso campismo, não é? Embora o canal foi criado com essa finalidade, só que surgiu tantas coisas, quiseram e querem matar a curiosidade de frente a tantas outras coisas que acaba por ser aqui uma mistura. É uma mistura. Então é assim que nós temos coisas. Por isso, a razão de porque é que eu não posso falar sobre um tema qualquer, não é? Eu sento-me aqui numa cadeira e vamos falar sobre um tema qualquer. Só que vocês há de ver que há uma quebra muito grande no canal a nível de visualizações, não é? Quando saem, por exemplo, estes vídeos
que é o caso de saudações e considerações e perguntas e respostas, as visualizações são são poucas. Não é? São poucas. Porquê? Porque só quem vai ver esses vídeos basicamente são precisamente as pessoas que fazem as perguntas. As pessoas que não fazem as perguntas são muito poucos a irem matar a curiosidade. Não é? Porque as pessoas querem ver mais a ação. Querem ver outro tipo. Então, os vídeos onde tem algum campismo é precisamente os que têm mais visualizações, não é? Portanto, não é? Então, e se uma pessoa vai fugir mais um pouco, acredito que as visualizações sejam menores, e depois aqui há uma série de gostos. Eu já reparei que quem acompanha o canal, há aqui uma série de gostos. Foi como, por exemplo, vídeos sem haver qualquer falatório, não é? Não houve nenhuma comunicação verbal. O que é que acontece? Houve pessoas que gostaram de ver os vídeos, até compreenderam, e agradeço muito por isso, porque realmente foi isso mesmo que se passou. Não havendo comunicação verbal, as imagens falaram por si, foi aquele momento que eu estava a viver, e houve quem entendesse isso, e agradeço muito, porque realmente houve uma atenção sobre esses vídeos, conseguiram decifrar o que é que esses vídeos que estavam a passar para vocês. Mas também há o gosto daquelas pessoas que gostam de ouvir o Carlos falar, gostam de ouvir um piropo, gostam de ouvir uma baboseira, como eu costumo dizer, porque eu sempre gostei muito de brincar e dizer baboseiras, eu sempre gostei muito disso, embora não me sinta ainda com essa disposição mas gosto. Então é lógico, não é? Como é que tu queres ouvir uma anedota se a pessoa não ouvires a pessoa falar, não é? Então há aqui um gosto diversificado. Há um gosto aqui diversificado. Então, é como eu digo. Mas não podes fugir muito a este sistema, porque senão as pessoas mas como é que vai ser? Portanto, com a locução as pessoas estavam habituadas a ouvir a locução e de repente ficaram sem a locução. E ficou só na legendagem, e até um dos vídeos, a única legenda foi obrigado por ter assistido até ao final. E para quem estava habituado a ouvir-me, estranhou, com certeza que sim. E aqueles que não se importam de não me ouvir, não estranharam nada. Ora, por acaso estava muito bom esses vídeos. Então há aqui um choque para quem estava habituado a uma coisa e deixou de ter, não é? Então eu não quero estar aqui, Carlos, vamos conversar sobre, podia falar sobre isto, se você já já tive essa experiência. Eu posso fazer isso, sim, mas é nas vossas perguntas, precisamente aqui, não é? Faço uma prévia da minha resposta referente à pergunta X, mesmo que não seja relacionado com um vídeo que tivessem visto, não é? Mas é aqui que eu acho que é a única oportunidade porque se eu vou fazer um vídeo, vamos falar agora disto, outro exemplo que eu vou buscar, os produtos que eu utilizo, eu ainda não fiz mais vídeos desses. Porquê? Por causa das visualizações. As pessoas não, depois vistos, quer dizer, que só quem vai para o equipamento pode gostar desses vídeos, mas já não gosta, por exemplo, deste que está a ser realizado agora, deste tipo, como também não gosta de campismo, portanto, e assim o nicho torna-se difícil, porque é um pouco, o YouTube não sabe, mas afinal de contas que raio de canal é o teu, não é? É referente ao quê? Hoje falas disto, amanhã falas daquilo, então é um bocadinho complicado, embora eu continue a dizer, eu estou no YouTube por pedido, mas é lógico, não é? Gostava de ver o canal a crescer mais, gostava de ver, não é? Claro que sim. Então, trabalhar sentado é o que eu estou a fazer agora. Mas, como sei que há muita gente que gosta do campismo, praticar campismo, gosta de ver o que nós utilizamos, portanto, ou nesse caso o que eu utilizo no campismo, então é esse que eu continuo a manter sempre em foco, sempre
em primeiro lugar. É isso. Ora bem, Soraya Pinto, desiludido com o ser humano? Sim, hoje sim. Estou muito. Estou desiludido com o ser humano. Se for pela parte da comunicação social, eu tenho visto coisas que pode servir de notícia, como pode nem servir de notícia, porque até é triste servir de notícia. O ser humano tem feito coisas ultimamente, o que eu acredito que há uns anos não teriam coragem, e hoje há coragem para tudo. Portanto, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Então estou muito desiludido. Pronto. Estou desiludido. E tirando a parte profissional e vamos para a parte particular, o meu dia-a-dia é tão preenchido, eu não ando assim na rua aí a conversar com o mundo, não é? Que é mesmo assim. Mas eu apercebo-me das situações pelo testemunho das outras pessoas e muito pela parte profissional. Então estou desiludido com o ser humano. Já vai o tempo que havia a boa vontade de, quando se batia à porta de alguém para pedir uns ovos, para pedir um bocadinho de sal, uns coentros. Antigamente havia muito isso e ninguém discriminava tal situação, nem ninguém criticava, fosse o que fosse. E hoje as coisas não são assim. Hoje o ser humano está muito mudado, há muito oportunismo, há muita falta de respeito, há muita inveja, há muito ciúme, não é? O que leva as pessoas a terem práticas que, portanto, há uns anos atrás não haveria essa coragem da parte do ser humano, mas hoje há. Por isso estou muito desiludido. Estou muito desiludido e desiludo-me ainda mais quando eu deposito uma confiança enorme e as coisas saem ao contrário. Ora bem, seguindo, Célia Reis, bem-vinda Célia. Tem alguma ajuda ou pensão de invalidez? Não tenho, não. A minha invalidez não merece ter pensão nenhuma. Não. Aqui em Portugal essas coisas são muito difíceis. Ou seja, aqui tem que estar uma pessoa praticamente em coma para poderem dar alguma pensão, não é? Ou então faz cirurgia A, B, C, D. Conheço casos, e há um caso específico, um caso especial de um rapaz também que a gente conviveu muitos anos e fez cirurgia número 1, fez a número 2 e depois não era da perna, era da cintura, e não era da cintura, depois era do não sei quantos, e então parecia uma cobaia a fazer cirurgias, até que o conseguiram reformar, porque viram realmente, bom, se o homem não sentia-se dores, não é louco, não, embora hoje o ser humano é capaz de tudo, como eu acabei de dizer, mas submeter-se a cirurgias um bocado complexas e sofrer ali para ir à busca de uma reforma, de uma pensão de invalidez, epá, sinceramente não sei, mas não acredito que tivesse sido o caso dele. Claro, acredito é o sofrimento dele, não é? Então, quer dizer, ajudei um pouco com as pessoas até chegar à conclusão, portanto, estás mesmo feito ao bife, estavas desgraçado e agora ainda a gente desgraçou mais. Pronto, agora sim, agora vais levar a pensão. Em Portugal funciona um bocado assim. Então não, aqui tem que se trabalhar, Maria do Rosário, bem-vinda. E a Maria pergunta assim, já foi ao médico por causa da coluna? Não fui. Não fui. Isto a coluna já é velho, sabem? Isto a coluna já veio do meu tempo de criança. Antigamente a educação e a repreensão era rígida. Ok? Eu comecei a ter problemas de coluna muito cedo. O que eu digo problemas de coluna devido às dores, não é? Devido às minhas dores.
porque eu tive num colégio, eu passei por um colégio, portanto, em que ali era árduo. Se uma pessoa não fizesse o que mandavam fazer, árduo. Então, eu só vou-vos dar aqui este tópico. Quem mora ou quem morou na margem sul, ali no concelho do Seixal, os anos 70, os anos 80, havia ali o Mochito, quer dizer, hoje ainda existe o Mochito, ok? Só que de nome só, porque havia ali um colégio, uma creche, que era o Mochito. É lógico que tinha ali umas educadoras e os pais levavam os filhos, deixavam-nos ali, iam trabalhar e depois ao fim da tarde iam-nos pescar. E havia um piano. E eu, uma criança com 6 anos, não é? 5, 6, 7 anos, eu olhava para aquele piano e os meus olhos brilhavam, não é? Porque vontade que eu tinha de tocar ali numa teclazinha daquele piano. E todos os dias eu passava ao lado daquele piano porque nós almoçávamos, depois tínhamos que ir dormir a folga, era assim. E eu passava todos os dias ao lado daquele piano. Meu Deus, que tentação tão grande. E houve um santo dia que eu não resisti. Abro a tampa do piano e toco numa tecla do mesmo. Foi castigo certo. Castigo certo. E o castigo foi o quê? O período de dormida era, se me recordo, era a partir das 2 horas até mais ou menos 4h30, porque depois as crianças levantavam-se e iam lanchar. Então veio um castigo que foi o período da dormida dos meus colegas, porque eu não fui. Colocaram-me no chão, sentado à chinês, e depois obrigavam-me com a cabeça, ou nesse caso com a testa, tinha que estar dobrado a bater com a cabeça no chão, sempre assim. Ora, puxa, vou pôr das 2 às 4h30. Era muito tempo. 2h30 assim. Então, um castigo muito severo, não é? Muito severo, até para um adulto, se tivesse um cativeiro era severo, quanto mais para uma criança. Então, é para verem como é que era antigamente a coisa, não é? Então passavam por mim, porque eu não aguentava estar assim tanto tempo, e com o pé, metiam o pé nas costas e faziam isto. Mas nesse tempo, não se ouvia falar no que se ouve falar hoje, não é? Porque hoje o professor nem pode dizer nada a um aluno porque já temos problemas. Cá está, o que havia antigamente a menos, há hoje a mais. A mais para a liberdade e para a falta de respeito, não é? Mas eu quando digo que há a mais hoje de liberdade, mas não há liberdade para dizer as verdades. Eu aí sou um bocadinho, não é? A minha opinião nesse sentido é muito cética. Não se pode dizer hoje as verdades. Embora a ditadura já tivesse ido embora, falam tanto no 25 de Abril e comemorações do 25 de Abril e por aí vai, mas na certeza por ainda, para mim, hoje ainda continua a haver uma ditadura de forma disfarçada, mas continua, porque hoje quem diz as verdades é penalizado. Por isso é que hoje vê-se uma sociedade em que não se pode confiar, infelizmente, muito em certas pessoas, porque as pessoas disfarçam muito, lidam com o próximo, com muitos beijinhos, muito carinho, muito... Tudo bem, isso faz falta, eu não estou a discriminar isso, discrimino sim como é que nós podemos receber das outras pessoas tanto carinho, não é? Tantas palavras dóceis e depois, de repente, por trás, somos alvejados, não é? Então, acho que estão a compreender o que eu estou a transmitir. Por isso,
não... As coisas estão mais difíceis em todos os aspectos. O ser humano está... Porque isto... Qualquer coisa que nós possamos falar no dia de hoje, desde... Pode ser a minha saúde, mas os médicos... Há médicos e médicos, são seres humanos, não é? Portanto, qualquer coisa, o ser humano é sempre o responsável por tudo o que acontece. Tudo o que acontece no mundo. Então, eu estava a falar precisamente, agora tive aqui uma branca, peço imensa desculpa. A educação foi assim, começou, basicamente nesse colégio, e os problemas na minha coluna começaram a partir daí, não é? Lógico, há uns anos atrás fui a vários médicos, não é? Mandavam-me fazer muita natação, muita fisioterapia, não sei o que, mas pronto, essas coisas pararam e eu continuo a ter os problemas que tenho de coluna e, naturalmente, depois, por causa das minhas limitações, tudo pior. Então, hoje, ir ao médico por causa da coluna, portanto, destinadamente por causa da coluna, não, ainda não fui. Ora bem, e depois a Maria do Rosário também pergunta aqui, faz uma segunda pergunta, sente-se muito desiludido na relação idade-saúde. Sinto sim, eu esperava não com esta idade me encontrar nesta situação, não é? Sei lá. Gostava de, à medida que envelheço, vou perder as qualidades, tanto físicas como mentais, mas acho que isso faz parte, não é? Faz parte mesmo da genética do ser humano, mas não desta forma uma pessoa sentir-se assim, tudo por causa da irresponsabilidade das outras pessoas, não é? Porque tudo começou por um acidente. E como eu costumo dizer, isto é como aos diabetes. Os diabetes são oportunistas. Ok? São oportunistas. E aqui tudo começou por um pé e depois tudo começou a aparecer. Tudo começou a aparecer porque é o que eu digo, se não tivesse sido o acidente de viação, eu provavelmente iria continuar a saltar a cuidado que tenho como um gafanhoto e bater mato, como eu costumo dizer, não é? Para quem gosta tanto de natureza, não é? E tive que deixar de fazer muita coisa, ou seja, tudo o que seja andar em cima de um pé. Hoje só ando em cima de um pé porque preciso de ir à casa de banho, porque preciso me deslocar para o carro, porque preciso de ir fazer compras. Não sou uma pessoa, Carlos, vem-te divertir, vai a um baile, por exemplo, que tu andaste anos, foste vocalista de tantos anos, aí nos bailaricos, não tens saudades, vai ver a rapaziada, vai... Não, porquê? Porque eu não posso estar em cima de um pé. Eu não vou agarrar numa cadeira às costas e não é? Por isso a razão de eu fugir da confusão, de eu fugir num centro comercial, geralmente se tiver muita gente, quando falo em confusão, estou-me a referir propriamente a ir para sítios onde há muita gente, não é? Muitas pessoas. Então vamos a um centro comercial fazer compras. Vamos imaginar que o centro está cheio, meu Deus, eu tenho que esperar, mas puxa, estou em cima de um pé. Aqui não se trata de... Eu tenho que ter prioridade, como acho que digam que os deficientes devem ter alguma prioridade, pronto. Mas eu não me identifico às pessoas com a minha deficiência. Não. Eu não tenho um dístico no meu carro lá, azul, com uma cadeira de rodas, não tenho. Ok? Então... tenho que fazer o meu melhor, se tiver que aguardar, aguardo, ninguém dá pelo gato, só sabem que eu poderei cochear, porque quando me verem a cochear é porque eu estou com dor. A dor está a me incomodar, portanto. É isso. Se não me verem a cochear é de manhã quando me levanto. Mas se me verem a cochear, eu já estou a sentir uma dor. E à medida que o grau da dor aumenta, mais eu cocheio até chegar ao ponto de não conseguir pôr o pé no chão. Portanto, é simplesmente isso. A razão de por onde vou, tenho que estar sentado. Como é que eu posso ir conviver para certos sítios se eu tive que deixar de fazer quase tudo da minha vida por causa desta situação do pé? Não é fácil, não é? Então, sinto-me bastante mal, não é? Porque
entendo, um indivíduo novo ficou neste estado, onde ainda podia dar muito. Não é? Ora, Paulo Soares, precisa de uma anestesia valente, beber uns copos, o que acha? Eu acho boa ideia. Eu acho boa ideia, Paulo, porque eu sempre gostei de beber uns copos e tal, conviver e comer, porque eu sempre valorizei muito uma coisa, é comida. Comida, pá, porque eu acho que as pessoas às vezes, vocês sabem que há aquelas que deixam de comer para poder sustentar certos vícios ou certas ostentações. E eu valorizo tanto a comida, porque, meu Deus, pá, Carlos, tu até comes demais, és um alarve a comer, pensem o que quiser, mas a comida é tão importante. A comida é o que nos mantém de pé. Não é ostentação, ok? Não é ostentação. A ostentação só para vistas artísticas, através da ostentação poderão ter sucesso noutras coisas no futuro, mas geralmente não dá muito certo. Não dá muito certo. Mas, pá, a comida faz parte. Nós precisamos de comer, nós precisamos de beber água acima de tudo, não é? Agora, aqui beber uns copos, sim, beber uns copos de convivência, então, meu Deus, eu cheguei a beber copos e pá, beber o conteúdo estava nos copos. E a conviver e, puxa, coisa boa, para mim foram dos melhores momentos da minha vida, porque fiz boas amizades com esses convívios. Sim, os meus amigos, todos mais ou menos, gostavam de beber os seus copos. É verdade. Hoje não, porque uma pessoa anda a tomar medicação. Não é? Anda a tomar medicação. Não é? Porque quem me conhece bem, olha o Serginho, quando estiveres a ver este vídeo, já sabes, estou a falar de ti novamente, eu respondi à tua pergunta, eu vou falar novamente de ti, porque o Serginho, por exemplo, conheceu-me, dizia que eu era o senhor da garrafa do whisky, não é? Portanto, mas não vou falar muito, senão ainda vou dizer que eu era um alcoólico anónimo. Ok? Vamos embora. Pedro Soto. Noto, em comparação com outros canais do género, que o seu está muito lento no seu crescimento. O que pode fazer para ter melhores resultados? Pedro, é assim, eu estou sempre a falar nisto. Eu vim para aqui por incentivo, não vim para aqui com outra intenção. Agora, lógico, se o YouTube me ajudasse nesse sentido, eu quando digo YouTube, é mesmo o YouTube. Embora o YouTube quer é que nós tenhamos conteúdo para passar a publicidade para o YouTube ganhar também. O YouTube não quer saber se o meu vídeo é bom ou se não é bom, ou o conteúdo do meu vídeo, não é? Mas é assim, se o YouTube ajudasse, era porreiro para compensar pelo menos o que eu gasto a fazer conteúdo para todos vocês. É só simplesmente isso. Mas não, o algoritmo, falo tanto nesse algoritmo, porque, caramba, eu tinha rádio social, puxa, ela para viver tem que viver sobre os anunciantes, não é? E eu digo ao anunciante assim, a rádio está com uma média de 5.000 ouvintes em 4 horas. Portanto, a sua publicidade vai ser ouvida por esses 5.000 ouvintes, garantidamente. Eu os quero ou não quero, vou ter que ouvir. Portanto, esses ouvintes já sabem que a publicidade vai ser ouvida por esses 5.000 ouvintes em 4 horas. Ok? Se for no site oficial, portanto, existem os banners da publicidade, existem essas coisas todas. Está lá, as pessoas vão passar os olhos por essa publicidade. E se tiverem mais interesse, clicam nesse banner. Se não tiverem interesse, não clicam. Mas está lá, a publicidade está lá. As pessoas já estão a ver, já sabem do que se trata. Ok? Agora aqui o algoritmo, falo num algoritmo, não sei porque é que criou o algoritmo, fui eu. Não, mas foi um ser humano.
não é? O algoritmo está programado para funcionar daquela forma. Mas quem é que está por trás desse algoritmo? É o ser humano. E é isso que eu não consigo entender nesse algoritmo, não é? Porque, é assim, eu não estou aqui para criticar canais de ninguém, eu não vou criticar canais de ninguém, mas é assim, temos que ser realistas, não é? Se a minha área tem a ver muito com publicidade, ou fontes de receita, nesse sentido, então é lógico que eu tenho que ter minimamente um conhecimento das coisas, não é? Então, eu também sei ver que aquele canal não me diz rigorosamente nada a mim, mas depois vistos diz a muita gente, não é? Mas não me diz nada a mim. Se for olhar a nível da qualidade do canal, se for olhar a edição do canal, se for olhar... Ok, para mim não é fraco, ok? Mas consegue ter visualizações, quer dizer, conseguiu cativar muita gente para ter visualizações e o YouTube agradece isso, não é? Por causa da publicidade. E se for fazer uma comparação desse canal para com o meu, puxa, o meu pelo menos tem um trabalho mais digno, mais editado. Mas cá está, o que é que está aqui? Pode ser, a tua edição pode ser muito boa, mas o conteúdo, ou a tua forma de estar, ou a tua forma de falar, a tua forma de olhar, tens uma cara feia, és um bicho mau, não cativa as pessoas, filho, por isso não funciona. Portanto, essa é a explicação que provavelmente será dada, né? E os especialistas aí no YouTube que passam a vida a fazer vídeos que sabem que são conteúdos, primeiro, é um conteúdo logo muito interessante porque as pessoas querem disso. As pessoas querem disso. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro, então procuram obter informação, conhecimento com essas pessoas. Depois têm, lógico, as consultas de mentoria, que é o extra à parte onde ganham o dinheiro. Mas eu estou a fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não estou a fazer aqui uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu ando à procura de dinheiro. Não, não é isso. Aqui é que está a diferença da batata. Não é? É essa a diferença. Porque é assim, porque se eu tiver que ganhar dinheiro, vamos imaginar, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ter uma fonte de receita no YouTube. Ok. O que é que eu escolheria? Escolheria naturalmente como tema principal, e era só aí que eu iria reger, trabalhar nesse tema, e não havia cá nem perguntas e respostas, nem saudações, nem considerações, não iria haver vídeos desses. O que é que acontece? Eu se calhar ia para outra área, ia mais para a cultura geral, ou seja, no sentido mais notícias da atualidade, e depois fazermos um debate com vários temas da atualidade, não é? É um tema, se calhar, interessante para muita gente, ok? Mas não seria para outras pessoas. Portanto, o que eu entendo sobre o assunto é, trabalho de edição é muito importante. É muito importante tudo, mas acima de... O valor maior é o carisma que nós possamos ter, ou a consideração ter por essa pessoa. Independentemente do grau de dificuldade, por vezes, que eu possa ter. Olha, eu confesso, eu não gosto de estar a falar assim. Não gosto. Confesso que não gosto. Se os meus inscritos estivessem todos aqui ao pé de mim, a conversa seria outra. Ou seja, se calhar até iriam me entender de forma mais fácil. Porque aqui há sempre uma preocupação. Após este vídeo já vai com 1 hora e 3 minutos. Vejam só o tamanho deste vídeo. Se eu me engano agora aqui, vocês já viram que eu vou ter que cortar o vídeo, vou ter que puxar atrás e para dar a continuidade do vídeo. Portanto, é para vocês verem o nervosismo. É um bocadinho de... Uma pessoa vai para a editora, vou colocar voz, enganei-me, meu Deus, vá lá fora fumar um cigarro. Era assim antigamente, era assim. Vá lá fora fumar um cigarro, acalma-te e depois volta cá. Mas uma pessoa engana-se 1, 2, 3, começa a entrar ali num transe, não é? É lixado, não é? Hoje está bem que a tecnologia também ajuda sobre esses enganos, essas grafadas, não é? Como se costuma dizer aí na gíria.
ajuda a afinar o tom. Mas antigamente as coisas não eram assim, enganaste, vais ter que repetir, não é? Mas este engano não pode ficar. Portanto, e aqui é um pouco assim, Ora, continuando, eu tinha ficado aqui no Pedro Souto, portanto, Pedro, é isso. Se houver mais gente, eu só agradeço, porque é sinal que gostam do conteúdo que eu produzo, não é? E eu acredito até que não haja mais gente, porque o YouTube anda a entregar os meus vídeos a canalizadores, não é? Da malta dos gamers, não é? Então é lógico que não tem interesse por este conteúdo. Portanto, o algoritmo não consegue decifrar qual é o meu canal, já há muito tempo que eu digo isto, portanto, pode ser uma parte falta de informação minha, mas eu não tenho tempo nem para me preocupar com isso. Eu só simplesmente o que eu posso dizer é eu faço o que eu prometi, não é? Nem que esteja só uma pessoa nesse lado, mas eu faço o que prometi. As pessoas reparam muito, estamos o canal deste indivíduo, está com 70 e não sei quantos vídeos, as visualizações não passam das 2000, quer dizer, só houve um vídeo que foi dos powerbanks, acho que não, foi a sonda, peço desculpa, foi a sonda para a pesca, que teve 15.000 visualizações. Meu Deus, quer dizer, como é que eu consigo entender isto? Vir um vídeo, não é? E agora os restantes vídeos que ninguém ainda veio matar a curiosidade desses 15.000. Portanto, foram 15.000 que viram o vídeo, foram 15.000 que se calhar nem se tornaram subscritores, quer dizer, claro, alguns se tornaram subscritores do canal, mas afinal de contas, onde é que estão esses subscritores que não estão a visualizar agora o resto dos vídeos? Entretanto, nos powerbanks já fiz vídeos a mostrar naturalmente os fogareiros, por exemplo, e o dos fogareiros não teve tantas visualizações que teve, por exemplo, o da sonda, não é? Portanto, por isso há aqui qualquer coisa neste algoritmo que não funciona, não está certo, não bate certo mesmo, não bate certo. Então é isso, Pedro, é assim, como já o disse e repito, faço porque me pedem para fazer e eu faço o que me pedem, pronto, é meramente isso, é lógico, desde que não saia dentro dos parâmetros que foram naturalmente foram organizados de forma, quando se criou o canal, para se levar à avante, não é? E respeitar, portanto, esses mesmos parâmetros. Mafalda 409, Carlos, de 1 a 10, qual é o grau das suas dores? 7 de manhã e à noite 8. Pronto, eu vou fazer assim. Fátima Teixeira. O Carlos tinha em mente vários projetos e iniciativas para o canal, continua com a mesma satisfação? Sim, Fátima, eu continuo. Não tenho tido tempo, mas eu continuo, eu já prometi tanta coisa e sei que não estou a cumprir. Falta o batizado da Aventureira, que até vou-me antecipar. O batizado da Aventureira será um vídeo engraçado, sempre em contato com a minha natureza, as ferramentas, os utensílios que eu utilizo, as comidas, não é? E lógico, depois haver ali um momentozinho que vamos destacar a Aventureira, não é? E é a data oficial do batismo, portanto, para ficarmos com uma recordação, porque a Aventureira foi adquirida precisamente para fazer parte do canal Vivendo Ponto Conhecendo, não é? Então eu tenho que ter o dia propício, que confesso muito honestamente ainda não sei qual será o dia, e o clima também tem muito a ver, não é? Sabemos que as coisas não são fáceis, não é?
vocês olham para uma televisão, existe um realizador, existe um produtor, existe 4 câmaras, existe isto, existe aquilo, aqui sou eu sozinho. Então, a gente tenta fazer o melhor que pode, né? Vamos ver. Mas as ideias continuo otimista, Fátima, e elas vão se concretizar, ok? Elas vão se concretizar. Pedro Monteiro, companheiro, qual o melhor ano ou anos da sua vida e o que sente mais saudades? E Pedro, os anos 80 foram os anos, para mim, aquilo para mim foi do melhor que havia. É assim, 88, 89, 87, para mim foram os ideais. Depois sim, o começo dos anos 90, sim, mas se fosse a nível de música, a música fugiu pois muito nos anos 90. Começou a descambar, mas eu quando estou a falar de música, eu não estou a falar da música portuguesa, atenção, estou a falar de música estrangeira. E o que só via mais nesse tempo, porque isso até é uma história interessante, porque muita gente diz que a música que mais revolucionou gerações foram, por exemplo, o caso dos Beatles, não é? Vamos buscar esse exemplo aí, mas não. É que não foram os Beatles. O tipo de música que mais revolucionou em todo o mundo foi o House Music, que conseguiu juntar países completamente distintos, as pessoas, os jovens, não é? Mas isso é uma história que pode ser que surja por um próximo vídeo, não é? Então, nesse tempo, o House Music era uma coisa louca. Não havia jovem nenhum que não ouvisse House Music. Lembram-se o tempo de Pop-Up Jump, dos Technotronic, isso era um sucesso danado. E foi. Então, ainda hoje se consegue ouvir versões portanto, mais modernizadas, portanto, umas que até são, outras não são tão bem. Eu sou um conservador da música também, com certeza, e nesse sentido, geralmente, sexta-feira, da meia-noite às 4 da manhã, ou seja, que é de sexta para sábado, tem o Pista de Dança, que é a música dos anos 70, músicas de disco remisturadas ao vivo e a cores, portanto na rádio social, e depois tem de sábado para domingo, no mesmo período horário da meia-noite às 4 da manhã, tem o Super Pista, que é só House Music. Então a razão de eu dizer que os meus melhores tempos foi 87, ou seja, 86, 87, até aos anos 92, porque aí a música começou a mudar, começou depois a aparecer o techno. Então aí o techno já o sistema de música já começou a ser outro, depois o acid house, e aí para mim aí as coisas começaram a descambar um pouco mais. Portanto, mas eu estou-me a referir nesse sentido, porque a nível de música vá popular portuguesa, andar aí nos bairricos, portanto, isso ainda estava mais, aí é que começou mais de bom para mim, né? Então, mas foi esse período, para mim foram os melhores anos da minha vida. Ora, vamos apressar aqui, porque o vídeo está a ficar mesmo, e eu tenho que o editar, quer dizer, a edição não vai ser grande, porque é um vídeo diferente, mas o YouTube vai levar 6 horas para conseguir pôr no ar este vídeo, né? Ricardo Pereira, bem-vindo, amigo. Sempre ouvi dizer que Serpa tem bons cantores à alentejana. Depois de passar a património esse género musical, qual foi o impacto que teve em Serpa? Criaram mais grupos ou dos que já existiam aumentaram o número de elementos? Penso que seja assim a pergunta. Ricardo, é assim, eu não tenho acompanhado muito, não é que eu não gosto, claro que eu gosto. Eu não tenho muito conhecimento do que se passa aqui em Serpa.
sou sincero, porque eu aqui em Serpa, basicamente eu estou ali no meu escritório ou no meu estúdio, ok? E é lógico, eu deixei de circular em Serpa, a bem dizer, por causa da situação do meu pé. Não quer dizer que eu não vou um cafezinho, beber um cafezinho, mas para pegar um carro vou, mas estou ali um bocadito e depois vou-me embora. É assim, eu não estou bem a par nem dos festejos aqui em Serpa, não é? Para quem já mora aqui há alguns anos, poderá ser um bocado vergonhoso ou pensarem que eu estou chateado com, tanto aborrecido com Serpa. Não, não é isso, porque eu estou na minha vida. Eu estou na minha vida, não sei o que é que se passa em Serpa, não é? Então, é assim, sei que Serpa é festivaleira, faz festas constantemente, há festas que eu nunca fui, por exemplo, como veem, existe a procissão, a Páscoa aqui é muito forte e eu, se tiver que assistir a alguma coisa, foi precisamente as imagens que vocês já viram, é aqui da minha varanda, não propriamente a acompanhar, porque não posso de forma alguma. Portanto, sei que também tem um cortejo com a história do antigamente. Nunca assisti também, portanto cá está, são tudo coisas que eu perdi, não é? Eu perdi tudo por causa das condições do meu pé, nunca vi, não é? Portanto, não posso falar muito. Aqui, referente aos grupos, sim, Serpa sempre teve essa fama, embora eu não sei quantos grupos corais tem, sei que toda a gente canta, vai-se para a direita, ouve-se cantar a alentejana, vai-se para a esquerda, ouve-se cantar a alentejana, quer dizer, toda a gente canta a alentejana e desde que passou a património, então toda a gente canta a alentejana, ou seja, eu não quero ser mauzinho, mas toda a gente acha que sabem cantar a alentejana. Então, é assim, se surgiram mais grupos, tenho falta de conhecimento, porque existe o programa Alentejo na Rádio Social e passa só música alentejana de vários grupos corais, que claro que já gravaram, já editaram. Aqui em Serpa desconheço quais são os grupos existentes, nem os nomes, nem a quantidade, e se já gravaram ou deixaram de gravar, portanto não tenho, desconheço. O que eu sei que sim, é que a música, claro, continua, a música alentejana, estou num sítio destes, aqui na Vila de Serpa, isto não pode faltar, portanto, vê-se também os jovens a aderirem muito, estão no café em convívio e depois a juventude resolve começar a cantar as suas modas, que é bastante interessante, mas vejo que existe sim uma grande vaidade também de muita gente que acha que sabe cantar e as coisas não são bem tão fáceis assim, não é? Tão fáceis assim. Então sim, vejo que há um grande acréscimo de pessoas a tentarem mostrar os seus dotes. Agora, número de grupos corais, se aumentaram ou não, portanto, isso eu não posso ajudar, não tenho conhecimento, amigo. Rita Mendonça, o que estava a fazer no momento do apagão? Isto foi o António Manuel e a Rita Mendonça, mas portanto, eu estou a começar aqui pela Rita Mendonça porque estas já foram, vocês apanharam mesmo nas últimas, portanto, houve a situação do apagão e vocês mandaram-me as perguntas, porque estas perguntas que aqui estão caíram hoje. Isto caiu hoje, não é? E eu ainda as fui buscar para poder responder. Ok, é assim, o que estava a fazer no momento do apagão estava precisamente a fazer um vídeo. Esse vídeo vai sair agora na primeira semana de abril, de maio. Estava a fazer um vídeo no momento do apagão. Sim, estava a fazer um vídeo, depois ainda tenho que editar esse vídeo, portanto nem vou dar o título ainda porque eu próprio não o sei, mas estava a fazer o vídeo. António Manuel, e é a última perguntinha? Ora,
o quanto o apagão afetou a sua vida profissional, nesse caso a rádio? É assim, António, afetou porque, lógico, a falta de energia não pode haver emissão, não é? A rádio tem que funcionar com energia. É assim, online, ele não deixou de funcionar. E eu agora vou explicar assim. O servidor da rádio social, ou seja, a rádio social quando é emitida pela internet, nós temos um servidor que está nos Estados Unidos, ou seja, o nosso sinal vai para os Estados Unidos e dos Estados Unidos é que se espalha para o resto do mundo, ok? Ora, não tendo havido de apagão nos Estados Unidos, então o nosso sinal sempre foi para os Estados Unidos e os Estados Unidos sempre o mandou para quem conseguia ouvir na web, portanto na internet. Agora é o seguinte, deixa de ficar em direto. O que é que isso quer dizer? Nós temos uma base de, portanto, de dados em que nós temos milhares de músicas e elas estão guardadas precisamente nesse servidor nos Estados Unidos. Ou seja, nós ficando sem energia, não podemos passar para os Estados Unidos, para o servidor, o que nós estamos a passar de emissão em direto. Mas quando falta-nos o sinal de passar para os Estados Unidos, é ativado automaticamente no servidor dos Estados Unidos esse banco de músicas que nós temos armazenadas e começa a tocar num sistema automático, ou seja, não se vai respeitar a programação nem horários, mas para a rádio não ficar calada, vai começar a passar só músicas, não é? Porque elas são milhares, portanto, enquanto não houver sinal do estúdio para os Estados Unidos, para ser o direto, em direto, então vai sempre passando aleatoriamente músicas, neste caso do servidor, para as pessoas ouvirem nos telemóveis, portanto, nos computadores, ouvirem pela internet. Agora é assim, quem deixou de ouvir foi precisamente aquelas pessoas que ficaram sem energia, portanto houve o apagão, ficaram sem energia, ficaram sem internet, então deixaram de ouvir a rádio social, mas ela continuou em diferido a transmitir a emissão, portanto, nesse caso, a transmitir músicas através do nosso servidor dos Estados Unidos. Quando vem o sinal de energia, não é? Então, e vem a internet, o servidor dos Estados Unidos para e automaticamente vai pescar o que está-se a passar já em direto na rádio social, ou seja, fomos afetados por isso. A nível, neste caso, em Portimão, quando ao ser transmitido por FM, é lógico que não havendo eletricidade não pode ser transmitido por FM, né? E ficou interrupto, não é? Portanto, aí foi o que nos afetou, basicamente foi um dia, porque o corte foi às 11 e qualquer coisa, não é? Portanto, e quando foi retomado a eletricidade, já foi perto foi à 1h da manhã, quando foi retomada. Mas foi retomada a eletricidade, começou-se a transmitir em direto, sim, a transmitir em direto, portanto, via FM, mas não havia sinal de internet para ser transmitido pela internet, ok? Então, esse sinal depois só apareceu já no mesmo dia, mas foi da parte da tarde. Portanto, os problemas começaram-se a sentir e depois também houve problema nas comunicações, porque é assim, a internet veio, mas não veio para ficar. Ela veio, foi embora, voltou novamente, foi embora, e depois foram as comunicações móveis também, não é? Via GSM, que também foram interruptas, não é? E até normalizarem por completo não foi fácil, então acabou por ser um dia, eu vou falar em 24 horas, que fomos afetados por todos esses acontecimentos. É isso. Ora, o vídeo está longo, vamos nos despachar, tem que ser mesmo assim, porque temos de trabalhar ainda nele, ou nesse caso eu tenho que trabalhar nele, né, para poder
colocar no YouTube para vocês verem o vídeo. Espero ter respondido às vossas respostas. Agradeço por tudo, pela preocupação, porque todos vocês desejaram as melhores, portanto, à minha mãe, e agradeço muito, muito por isso. Generalizando a situação, portanto, os temas, o canal, portanto, é o que é. Isto devagarinho, portanto, há sempre uma diferença e há para melhor, mas eu estou mais preocupado em poder vos passar naturalmente a informação que eu acho que vocês, portanto, gostam, poder compartilhar, que é isso que é importante. Eu sei que há diversos gostos, né? Eles são variados, eu tento fazer o meu melhor, pronto, mais não sei, não. Podia-se variar noutras coisas mais, mas cá está a tal situação, eu não quero variar muito porque aqueles que o Vivendo Ponto Conhecendo, portanto, inscritos e membros do canal, que é preciso salientar que os membros do canal são muito importantes porque eles, até nesse caso, são o que exigem um pouco mais, porque os membros do canal querem estar a par de tudo, não é? Por isso é que os pagam, não é? Para todos os meses um valor simbólico para terem acesso a conteúdos exclusivos. Então, como veem, não é fácil. Não é fácil uma pessoa. Eu acho que já não seria fácil se uma pessoa não tivesse outro tipo de vídeo e viver só para o YouTube, porque eu acho que um produtor de conteúdo, viver só para o YouTube é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Embora eu não seja um expert neste sentido, neste tipo de trabalho, mas, claro, tenho alguma noção que é muito trabalhoso. Agora, reparem, para quem tenta produzir conteúdo para o YouTube, ou nesse caso, quando digo YouTube, são vocês, perdão, e ter o meu trabalho, não é? E depois ter ainda as limitações que, não é? Que fazem uma pessoa parar. Acabei por engasgar, porque estou a mascar uma pastilha, meu Deus, deixei de fumar, comecei a comer pastilhas, já viram? Amigos, obrigado por terem chegado até aqui, só vos desejo tudo de bom, saúde acima de tudo, que a saúde é muito importante, isso é muito importante, porque sem saúde, meu Deus, tudo é difícil. Aguardem pelo próximo vídeo, que foi precisamente quando houve o apagão, mas o tema principal é precisamente, eu fui fazer o exercício, fazer o teste à minha saúde, às minhas condições, às minhas pernas, e será que eu consegui ter nota positiva? É isso que nós vamos ver, é esse vídeo que eu tenho que editar também, para vocês já na próxima semana o terem disponível. Fiquem bem, tchau, tchau, beijinho, beijinho, e como sempre, sejam felizes. Fui!